Olá, pessoal! Bem-vindos ao segundo dia da nossa live sobre saúde mental masculina. Eu e a Larissa Gastman, da Terapeuta dos Homens, estamos realizando esse mês de junho uma sequência de lives que vamos abordar temas sobre a saúde mental masculina. Começa meio-dia, termina meio-dia e 30. Então, todos os dias estaremos aqui ao vivo. Façam suas perguntas, mande para a gente lá no direct ou aqui na live mesmo. Então, eu vou convidar a Larissa, ela já está aqui. E nesse mês de junho, como poucas pessoas falam sobre a saúde mental masculina, né? E é um tema extremamente importante. Oi, Lari. Cheguei. Oi, Núbia. Boa tarde. Boa tarde. Já almoçou? Ainda não. Hoje vai ser mais tarde. Pois é, aqui também. Tudo bem? Então, já abri aqui a live dizendo que a gente está promovendo, né, sobre a saúde mental masculina. E esqueci de falar que a gente sempre vai começar com a abertura de um caso clínico, que a gente tem vários, sempre relevantes a um tema, né? E hoje o tema é o medo de dizer não. Aí você trouxe um caso aqui pra gente, quer compartilhar? Claro. Então, estou aqui pensativa, né? O nome dele, entre aspas, é Geraldo, mas é um nome que eu estou usando para disfarçar aqui o caso. E o Geraldo, ele é, assim, ele tem 42 anos, ele é solteiro, ele mora no interior de Minas. E ele herdou do pai uma loja de material de construção. Ele simplesmente, a contragosto, né? Na verdade, ele está gerenciando essa loja porque assim, a pressão da família, né? Ah, vai, mas ele não queria mesmo, né? Quantas vezes, aí eu quero fazer uma pergunta para todo mundo. Quantas vezes as pessoas deixam de fazer as coisas que querem, né? Por causa de pressão dos outros, né? E deixar essa pergunta aqui, você conhece alguém que está deixando de fazer alguma coisa, né? Que gostaria de fazer porque o outro não quer? Então ele acabou ficando ali, ele não queria desapontar a família, né? Acabou cedendo, mas na verdade a vida dele toda era ceder, né? Cedia, cedia, faltava muita iniciativa da parte dele, ele era uma pessoa quieta, ele é, né, uma pessoa quieta, falava baixo, falava manso, devagar, coisa que eu não falo. Ele é meio lento, assim, ele é doce também, sabe? Pessoa doce, tranquila. Ele tinha uma, assim, ele era tranquilo, mas ao mesmo tempo ele tinha uma exaustão constante, um cansaço constante. Né? E quantos de nós nos sentimos cansaço? Mas pensa bem, o que esse homem estava enfrentando? Que cansaço? É um cansaço emocional, né? De tanto falar sim, ele acaba ficando, exatamente, medo de dizer não. E eu estou lendo aqui, ele preferia concordar com os outros do que ter a sua própria opinião. E aí eu faço uma reflexão, né? Será que a gente fica concordando com os outros para poder não causar conflito? Né? E aí acaba é, deixando passar algumas coisas, só que, olha, você está engolindo, né? Se você É. não está dizendo não, você está engolindo algumas coisinhas, né? E aí se manifestava ali naquela exaustão constante, né? Ele acabava sendo um alvo fácil das pessoas que estão que exploram, né? Então, por exemplo, quando alguém queria alguma coisa, ia lá nele, no Geraldo, pede pro Geraldo que o Geraldo deixa, né? E ali naquela loja, naquela cidade pequena, né, as pessoas, né, acabam fazendo a vontade ele acabava fazendo a vontade dos outros. Então ele preferia, né, concordar do que causar conflito. Ele era alvo fácil de pessoas que exploravam a incapacidade dele de dizer não. Então queria que você pensasse, né, quem está assistindo, será que você também não tem essa característica do Geraldo? E aí, o que acontece quando você só fala sim, 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 sim? Você se sobrecarrega, você fica atolado de coisa para fazer. É lógico, então, né, que você está cansado. Você está falando, fazendo coisa que não era para você estar fazendo. Você só está dizendo sim, 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 você não está reconhecendo o seu limite, né? E aí ele sacrificava o próprio tempo dele e a energia dele. E aí o que acontecia?
aconteceu uma parada, aconteceu um negócio com ele, que foi o seguinte, ele era do interior de Minas, o sonho dele era conhecer a praia. Então ele se planejou, fez um planejamento da viagem para poder tirar umas férias, então, daquela situação ali, porque você imagina, ele também nem tirava férias, porque ficava ali naquela situação. E aí ele economizou dinheiro, correu atrás, reservou hotel, tudo e tal. E aí, quando ele foi anunciar, ó, tô viajando, para que ele foi fazer isso? A mãe dele começou a falar: olha, se você for, vou passar mal, eu preciso de você aqui, né? O tio dele falou assim: ó, você tá gastando dinheiro com viagem, mas a gente precisa fazer uma reforma lá na loja e tal. E aí foi a gota d'água, né? É a gota d'água. Que aí ele tava querendo, de fato, ter um tempinho para ele é um cara solteiro, né? Pô, tinha o recurso para poder viajar, mas por causa desses impasses aí da família não deixava. E ele não teve coragem, não teve forças para defender o posicionamento dele, né? Ele colapsou com isso, né? Ele teve muita dificuldade de seguir a própria ambição dele, e isso só reforçou assim como que ele é subserviente, né? E aí eu vou parar aqui um pouquinho só para você fazer uma reflexão, né? Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas que você gosta de fazer, gostaria de fazer, por causa dos outros, por causa da desculpa que os outros dão, né? E aí, é isso, gente. Assim, ele vivia, então, em constante cansaço, porque ele vivia pegando coisa que não era dele, né? Uma sobrecarga de trabalho. Não era porque ele tinha preguiça ou desinteresse, mas ele estava assoberbado de coisa. Ele sentia, né, que a individualidade dele era apagada, ou seja, ele era inexpressível, ele era invisível, né? Ele era completamente invisível. As pessoas não queriam nem saber qual era a opinião dele. Sabia que ele iria comprar qualquer ideia, né? Ele sentia que ele tinha que cumprir também as expectativas dos outros, ou seja, a pessoa estava pedindo um favor, ele tinha que cumprir, era como se fosse uma obrigação dele, né? E apesar dele ser um cara prestativo, ele não encontrava mais alegria de viver nas ações que ele tinha. Ele não tinha alegria para poder fazer as coisas, porque ele estava sempre se sentindo obrigado. Ele se sentia como se fosse um serviçal. E essa incapacidade dele de impor limite para as pessoas levou a negligenciar a sua própria vida. Então ele deixou de quê? De ter relacionamentos, porque ele, né, no dia que ele tinha que sair, ele tinha que desmarcar porque alguém pediu alguma coisa. Viver a própria vida, de ser mais criativo, né, de viver plenamente, né, que é uma coisa que a gente precisa, né, ter essa liberdade para viver. E, assim, eu conheci alguns Geraldos na, na minha trajetória profissional, né, que chegam assim, não sabem nem falar direito o que é, porque ele tá tão sem conhecimento de quem ele é, que ele não sabe nem falar. E aí, uma pessoa como essa, ele precisa de algumas sessões de terapia, né? Ele precisa de. E aí, por exemplo, como ele não sabe nem falar direito, a gente, como profissional, precisa fazer perguntas para ele poder ir se abrindo, né? Ir se abrindo aos poucos. E aí, toda essa identificação que eu trouxe aqui foram porque a gente teve várias sessões e eu consegui compilar as sessões, né? Mas ele teve uma transformação, né? E passou pelo processo terapêutico. E, e aí, Núbia, vou te patar a bola, assim, me conta assim, você já teve esse tipo de atendimento? Que você fez para a pessoa melhorar? Olha, Lari, esses Geraldos, essa história, ela é só uma história, mas a dor é a dor do medo de dizer não. Porque a pessoa ela tem medo de desagradar, ela tem medo de não pertencer, né? Então, no caso do Geraldo, foi a família. E todo homem que tem uma dor, seja ela qual for, é dor, né? Então, medo de dizer não, a culpa, a vergonha, tudo isso que a gente vai tratar aqui, tudo isso foi aprendido, né? Em algum momento.
No caso do Geraldo, tá claro, foi aprendido na família. E muitas das vezes, geralmente, né, na maioria dos casos, é na família que a gente aprende, é no ambiente que a gente tá. E aí, né, Lari, a gente verifica qual é o ambiente que essa pessoa tem inserido. Depois, se ela saiu mesmo, que ela saiu da casa dos pais e vive sozinha, ainda carrega essa crença de não posso falar não, tem que ser bonzinho, mas vive dessa forma, angustiado, isolado, infeliz, né? Muitas das vezes, eu estava num curso hoje de manhã e a professora ela falou uma frase que eu achei muito bacana, que muitos meninos, por serem forçados a serem homens, significa algum tipo de proteção, que eles são forçados a crescer, amadurecer muito rápido. E muitos deles ficam agressivos, abusivos, é, ou eles ficam sendo o bonzinho, então eu agrado a todo custo para poder receber alguma migalha de afeto, e quando ele não recebe, ele fica agressivo, né? E essa agressividade, gente, eu não tô falando agressividade de bater, não. Às vezes é agressivo com a própria vida, às vezes é agressivo com ele mesmo. Tudo isso, gente, é dessa dor do medo de dizer não. E como a Lari falou, é um processo. A gente tem que pegar ele pela mão, fazer ele entender por que ele tem esse medo de dizer não. Porque pense o seguinte, não enxergue. Nós, seres humanos, a gente tem uma visão de mundo presumido. Né? O que é mundo presumido? É aquilo que é a minha verdade, dos filtros que eu tenho. Só que quando a gente está por trás, o terapeuta ele não tem esse mundo presumido. Ele enxerga o todo. Você enxerga afunilado. O seu mundo presumido é aquele. É aquilo que meu pai me disse, é aquilo que minha mãe me disse, é aquilo que me contaram, é aquela dor que eu tive. E depois eu assisti um monte de coach falando um monte de groselha e você coloca aquele mundo presumido. É o teu mundo. Isso não significa que é a realidade. O processo terapêutico ele vai te dar essa vai fazer essa amplitude. Então eu digo não, medo de dizer não, eu não estou vivendo a minha vida, eu não estou realizando as coisas que eu quero, eu não tenho os relacionamentos que eu busco, eu não atraio as pessoas para o meu círculo, seja eles quais forem, relacionamento, trabalho. Por quê? Porque eu tenho essa visão de mundo presumido, esse medo de dizer não, isso adoece. As pessoas elas acabam tendo compulsões. Pode ser por compra, alimentar, sexual, tudo por conta disso, porque de alguma forma isso tem que escapar. O teu corpo não aguenta, né? Eu falo muito né no final, eu fiquei percebendo isso, né? Então, assim, dentro do processo terapêutico, você vai aprendendo, é uma escalada. Então, é um degrau após o outro, aprendendo. Só que eu gosto de afirmar muito, eu preciso ser honesto comigo. Né? Então, o homem que entra, né, Lari, ele precisa ser honesto, que nem a Lari falou, ele não consegue nem falar, ele não consegue nem dizer por que ele está vivendo aquilo. Isso já é uma honestidade, ele já foi honesto. Olha, eu não sei nem porque, não sei como começar. Eu sou honesto. A partir da sua honestidade, você tem essa escalada, essa mudança. Senão, você fica rodando em círculos. Seus pensamentos ficam circulares, né? E para isso, a gente está com essa live, eu e a Lari, a gente decidiu, a gente tem um grupo. Mandem mensagem para a gente no direct, que a gente vai enviar o link para vocês desse grupo, onde vocês vão poder falar sobre isso, né? E a gente tirar vocês desses pensamentos circulares, as certezas de mundo presumido que a gente tem, e esse mundo presumido não ajuda ninguém, né? Se eu ficasse presa no meu mundinho lá atrás, foi implantada a crença que nenhum homem presta. Toda mulher escutou isso, toda. Toda mulher escuta da mãe, da avó, de uma tia, que homem não presta. É ou não é, Lari? É verdade. E a gente saiu do nosso mundo presumido e a gente sabe que isso não é verdade. Percebe? Então, só para vocês entenderem essa diferença. Então, eu acho que, Lari, no meu caso, eu faria como você, né? A gente tem mais ou menos a mesma abordagem. A gente faria esse homem olhar para si e caminhar e entendendo que ele pode dizer não. Esse não precisa ser ogro, tá, gente? Não é um não, não vou fazer. Não, né? É dentro das virtudes. Então, eu tenho a temperança, eu tenho a prudência, eu tenho a justiça. Dentro das virtudes, você pode, olha, no caso do Geraldo, o que eu ensinaria? Mãe, pai, vocês já me criaram, eu não preciso mais de vocês. Vocês não pensaram na vida de vocês, estão me sobrecarregando. Eu preciso ter a minha vida. E fazer esse homem entendendo como
ele progredir nisso, né? Mais ou menos isso que eu faria, Lari. Perfeito. E eu acredito que a importância da saúde mental, né, ela passa por isso, porque ontem você disse que geralmente os homens eles chegam para a terapia quando o negócio já está desesperador, né? Quando já não tem mais jeito praticamente. E o Geraldo, ele deve procurar terapia para poder se conhecer melhor, o que ele não fez ao longo de todos esses anos. E quanto antes a gente procurar entender e como a gente sai desses círculos viciosos, né? É melhor, porque aí você acaba direcionando a sua mente para outro lado, você colocando os seus caminhos e as suas ações dentro daquela mente. Está tudo bem dizer não. Está tudo bem você falar, olha, eu não posso, ou olha, eu não quero, agora eu vou descansar. Olha, ver com outra pessoa. Né? Sem precisar de ficar dando desculpa ou satisfação, porque também você não deve satisfação para as pessoas. E colocar esse limite, ele vai te fazer bem, ele vai fazer você voltar para aquela rota inicial que a gente traçou. E o interessante do processo terapêutico também é a gente ter uma pessoa de apoio, ter uma pessoa que você fala assim, olha, está acontecendo isso nesse momento. Então, o terapeuta é capaz, então, de te botar no eixo de volta, né? De você buscar uma ajuda que de fato vai te ajudar e não que vai atrapalhar, porque muitas vezes a gente pede ajuda para o nosso amigo, mas o nosso amigo, às vezes, não é a opinião que está na cabeça dele, às vezes é uma coisa batida do inconsciente coletivo, todo mundo fala, que todo mundo repete, né? E não, com o terapeuta, de fato, você sai daquela condição ali, né? De você estar sendo subserviente demais, está dizendo sim para tudo, está sobrecarregando, e aí o processo terapêutico e o terapeuta vai te ajudar. E é para isso que serve o nosso trabalho, né? Se as pessoas tivessem, desde a infância, condição de frequentar cursos de inteligência emocional, ler livros sobre isso, se podando a todo momento, a todo instante, para poder se consertar, possivelmente essa pessoa não ia precisar de terapia. Mas, como isso não é possível devido ao sistema estabelecido aí, ó, de educação, né, que não olha para dentro, só olha para fora e como eu vou ganhar a vida para viver, né, você acaba levando a sua vida para viver, mas com problemas internos que você não conseguiu resolver. E aí, a nossa profissão possivelmente não vai sair do ar por muitos e muitos anos, não vai caducar por muitos, muitos anos, por mais que a inteligência artificial esteja aí para poder dizer, né, enfim, trazer algumas coisas. Eu até fiz um vídeo sobre isso que eu acho interessante, procura lá no meu feed, para você poder ver que a inteligência artificial ela pode até ajudar no seu processo terapêutico, mas ela não vai te olhar do jeito que a gente tem esse olhar, né? Como a gente está treinado para poder perceber. Engraçado, eu fiz um vídeo em collab com o Vini lá no YouTube também sobre a inteligência artificial. E a gente fez um teste, a minha inteligência artificial conversando com a inteligência artificial dele, porque ele pega os perfis. Foi uma confusão. Ou seja, a inteligência artificial, ela é moldada a seu perfil. Então, se você coloca lá o seu prompt, eu tô sentindo isso, a minha baixa autoestima. Ai, Núbia, coitadinha de você. Ele fala mais ou menos assim, né? Mas você deve seguir isso e tal. Você não vai seguir. Você tem uma abertura de consciência, igual ler um livro. Só que o processo terapêutico, gente, ele é esse rapport. O analista, né, o terapeuta, ele tá ali te analisando. Ele tá analisando a sua postura, quantas vezes você pisca, pelo menos eu sou assim. Quantas vezes pisca, se a pessoa pôs a mão assim, como ela olha. Tem gente que não consegue olhar para mim, né? Então você já vê que tem alguma coisa ali. Então, esse rapport, a inteligência artificial, ela não traz. Se você colocar lá um prompt no GPT, eu tenho medo de dizer não, o que que eu faço? Ele vai te dar ali algumas instruções. Mas como eu desenvolvo isso? Qual é a ferramenta? Quem que vai validar a minha ferramenta? Você pode pôr tudo isso na inteligência artificial, só que o rapport do contato humano é o que faz a diferença. Não adianta, né? Porque se fosse assim, os livros, a gente tem um monte de livro. Um monte. Tem lá, tem um livro que eu gosto muito que é A Coragem de Desagradar. Não tenha medo de dizer não. Você tem um monte de livro.
Você tem um livro que se chama Reinvente Sua Vida. É um livro assim, grosso, baseado em terapia de esquemas. As pessoas fazem. Não. A inteligência artificial é só mais uma perninha ali para dopamina, para você ter resposta rápida, né? O chat, como ele te agrada, você cria até um sentimento pelo teu chat. Mas não, não é? Ele, ele, ele vira mais um amigo. A sensação que eu tenho é, o ChatGPT é meu amigo, ele não é meu terapeuta. E aí, gente, enfim, estamos nos encaminhando. Tem uma pessoa aqui, o Stefano, não sei se você quer ler, eu acho que é seu seguidor, não sei. Ah, sim. Ele me mandou a história, é meu cliente. Eu passei muitos anos brigando com a minha mãe porque ela vinha reclamar comigo de dinheiro como se a falta de dinheiro dela fosse um problema meu. E eu levei muitos anos para entender como. Explicar para ela com amor que eu só conseguiria ajudá-la quando ela me desse paz para trabalhar, ao invés de ficar reclamando. É verdade. Enquanto eu não soube me posicionar, eu passei anos deixando de trabalhar para ajudá-la e nenhum dos dois saía do lugar. Saber dizer não é importante, inclusive, para a gente evoluir. Porém, se não fosse a ajuda de todos os terapeutas que me ajudaram, eu não teria aprendido a me posicionar. É verdade. Verdade. E gostei muito dessa fala dele, assim, que ele passou por muitos terapeutas. E tá tudo bem, porque cada pessoa está no momento. Então, aquele terapeuta vai te ajudar nesse momento, um segundo terapeuta vai te ajudar em outro momento. Você não precisa também estar ali aficionado com um só. Lembrar que nós, terapeutas, também somos seres humanos, também temos as nossas dores. Sim, Também, como o Geraldo, muitas vezes a gente disse sim quando a gente queria dizer não, sim. né? Por causa das nossas máscaras sociais também. Muitas vezes a gente já ficou com excesso de trabalho por conta de querer dizer sim para tudo. Mas que também a gente está sempre em análise, a gente também está sempre passando por supervisão para a gente poder ficar bem, estar bem, atender vocês bem. E não significa também que todos os meus problemas eu vou falar só com o terapeuta, né? Enfim, eu sou bem eclética nesse sentido, porque muitas vezes a gente acredita assim, poxa, lá com a Núbia eu vou falar mais sobre relacionamentos, lá com a Larissa eu vou falar mais sobre ansiedade. Por quê? Porque às vezes capta isso, olha, acho que essa terapeuta pode me ajudar mais nisso ou naquilo, né? Mas Até a abordagem, né? A abordagem também, ela, da forma como fala, pode falar a mesma coisa de formas diferentes. E ela entra, né? Então, o medo de dizer não também me acompanhou durante muito tempo na minha vida. Acho que na vida de todos nós, a maioria de nós tivemos esse medo de dizer não. Então, o medo de dizer não, ele também é cultural. Aqui no Brasil, se alguém me convidar, vamos na minha festa de aniversário, às vezes eu não quero ir. Eu tenho aprendido muito a dizer não, né? Até por conta do meu autismo, TDAH e superdotação. Então, a gente mascara muito. Eu tô tirando essas máscaras. Se a Lari me convidar, vamos comigo ali, vamos na minha festa. Eu posso falar, hoje eu não tô afim, eu não quero me socializar hoje. Tem pessoas que não gostam e tem pessoas que respeitam, mas o importante é o que você fala. Se a pessoa não gostar, é problema dela, gente. A gente tem que pensar assim: o problema dela, ela não está te respeitando, ela não está respeitando o seu não. Você está pondo o limite. Se a pessoa não respeita o seu não, ela já não serve para ser do seu ciclo social. Eu já penso assim, eu já sou tramontina, corte radical. Mas isso é um aprendizado, eu aprendi a ser assim, né? Então é cultural. Aqui no Brasil a gente fala muito, a gente dá muita desculpa. Ai, tá bom, vou ver, tô doente, né? Não fala a verdade. Porque a gente é um povo muito carente. Então a gente quer pertencer, a gente tem medo de desagradar, a gente é carente. É que é cultural. Na Europa já é diferente. Se eu falo não, a pessoa respeita, tá tudo certo, eu não vou deixar de ser seu amigo porque você me falou um não. Né? Então, começa também, se a gente quer mudar, começa com a gente. Então, se a pessoa ela não respeita, sinto muito. Eu não vou, porque eu vou me desgastar, sabe? Então, esse medo de dizer não, ele acompanha em muitas nuances. perfeito. E aí, assim, eu queria trazer uma reflexão aqui, final, né, que a gente já está encaminhando para o final, que vou ler para vocês. O Geraldo, ele representa aqueles que, por sua bondade e docilidade, acabam presos em uma vida de subserviência. A sua história, ela ilustra a importância de reconhecer a própria vontade e encontrar equilíbrio entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo. Tudo é equilíbrio, né, gente? A gente não vai dizer não toda, né, deliberadamente. Mas é achar esse equilíbrio.
fortalecer a sua individualidade seria o melhor caminho para que o Geraldo deixasse de ser um capacho, que ele acabou se tornando, né? Para se tornar um agente consciente da sua própria vida, tomar as rédeas e decisões e respeitar as suas próprias escolhas. E aí, fica aqui reforçando o convite que a Núbia fez. Nós abrimos um grupo para a saúde mental masculina desse mês de junho e a gente quer te ver lá, nessa comunidade, né, a partir de agora. Então, você que está assistindo aqui essa live ao vivo ou a gravação que vai ficar aqui no feed, você está convidado. Basta você nos chamar no direct, pedir, mas eu e a Núbia vamos colocar também nos stories, né? Para que você fique mais fácil, se você não quiser pedir para a gente no direct, pede, vai lá nos stories, no link clicável, depois que a gente soltar a live aqui, a gente vai colocar lá. E esse grupo, gente, é monitorado por mim e pela Lari. Então, eu pessoalmente analiso todos os números que estão entrando. Então, até para a gente proteger a comunidade, né? Não entrar gente ali que, se eu vejo que é estranho, eu chamo no privado, converso e tento entender quem é a pessoa ali. Por que é esse cuidado? Porque a gente sabe que a saúde mental masculina às vezes é tabu, né? A gente perde engajamento, a gente perde alcance, então a gente pede a colaboração de vocês para encaminhar essa live para amigos de vocês, para quem não tiveram, encaminhem, divulguem vocês também, porque a gente passa por isso. Se a gente estivesse vendendo aqui como pegar a mulher, né, e outros assuntos mais sexuais, a gente não teria esse problema. Mas como é saúde mental, para vocês ficarem bem, parece que a coisa é meio sabotada, né? E aí a gente pede essa colaboração aí, né? Quando ela for para o feed, não deixar de curtir também e comentar para que o algoritmo entenda que é uma live de importância, né? Hoje a gente falou sobre o medo de dizer não, que não precisa ser uma pessoa tão assim, completa como o Geraldo aqui eu disse, né? Mas em alguns momentos da nossa vida a gente pode passar por isso, né? Numa subserviência assim, invisível. E aí a gente quer que você não seja um homem invisível, por isso que a gente criou a comunidade do homem invisível. Isso aí. Gente, muito obrigada. Obrigada, Lari. Amanhã estaremos aqui de novo, meio-dia, mais um outro tema. Então, fiquem atentos aos meus stories, os stories da Lari, que a gente vai falar esse mês sobre saúde mental masculina. Então, a gente conta com a colaboração de vocês para divulgar para mais pessoas, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem com Deus e ótimo dia para vocês. Um beijo. Gratidão, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.